Olá, gente, muito boa noite de novo para mais um estudo do livro do Apocalipse. Vamos estudar hoje o capítulo 13. Eu quero que você se prepare e pegue a sua Bíblia, talvez você já esteja com ela em mãos. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui no meu perfil o versículo primeiro, né? Capítulo 13. Deixa eu tirar aqui esse som. Ok. Ajeitar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu estava com outra Bíblia aqui, mas essa daqui é o suficiente. Versículo 1, vamos lá. Diz assim: fala sobre a besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta. Gente, só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui, porque senão vai ter barulho, eu não quero distração. Peraí. Como hoje é sexta-feira, geralmente as pessoas ficam mais emocionadas, né? Vamos lá. A leitura de novo, gente. Capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Aqui nós vamos ver que Daniel também teve essa mesma visão. Eu quero que vocês abram lá em Daniel capítulo 7. Geralmente Daniel fala muito sobre isso. Daniel 7, deixa marcado lá em Daniel que nós vamos voltar lá mais algumas vezes. Daniel capítulo 7, versículo 3. Aqui está falando da intensificação do mal nos últimos tempos, né? 7, versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha só, são 4 seres que vai surgir. 3 são conhecidos, né? O anticristo, a besta e o falso profeta. Mas tem um outro ser. Inclusive nós já até lemos nos capítulos anteriores falando sobre esse outro ser. Daniel, versículo 7. Versículo 7 agora. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Gente, aqui está falando de um ser, de uma besta, de um ser maligno, que tem 10 chifres e 7 cabeças e diademas. Quer dizer, poder,
as pessoas vão adorar, vai ser, digamos, ser respeitado. Mas só que fala aqui sobre as cabeças desta besta aqui, que tem 7 cabeças, né? Nome de blasfêmia. Então vai ser um ato de blasfemar contra o nome e o povo de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. A blasfêmia é um ato o qual a ira de Deus é insultada. A besta arrogante irá blasfemar contra o povo de Deus. O poder da besta será consolidado depois de um surgimento de uma outra besta. Versículo 2, capítulo 13, versículo 2. Então essa besta receberá poder. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui está falando que essa besta vai receber o poder do dragão, que é a serpente, o diabo. Poder, vai dar o seu trono e grande autoridade. Trono do quê? Desse mundo. O único trono que ele tem agora é o mundo, porque caiu por terra, não tem mais poder em nenhuma parte do céu mais. Então ele vai dar a essa besta esse poder. Eu quero que vocês abram lá em Daniel mesmo. Eu fechei, mas eu vou ter que deixar marcado também. Eu vou tirar aqui uma fita de marcador de texto. Daniel 7 mesmo. Deixa lá marcado, você já. Agora o versículo 4 ao 6 fala sobre isso. Diz assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-se arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou sobre dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui um quarto animal semelhante a um leopardo. Lembra lá o leopardo? A mesma visão. Ele tinha as costas, 4 asas de ave, tinha também 7 animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então era um ser horrível, um ser que vai ter a capacidade de falar futuramente como um ser humano normal, conforme Daniel fala lá, mente de homem. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças, lembrando que tem 7 cabeças. Daniel fala em 4, mas dá a entender que são 7. E diz assim: foi com golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui em algum momento, nós vamos ler mais adiante, lá mais os capítulos adiante, vai nos dar a entender o que vai acontecer com essa besta. Mas fala aqui que em algum momento, Deus mesmo, ou ela mesma, a besta, vai fingir uma falsa morte. Porque se uma das coisas que o inimigo faz é ser imitador, querer imitar as coisas de Deus. E ela vai tentar imitar a ressurreição de Jesus. Ela vai ser golpeada, vai dar como morta, mas diz que ela vai se levantar. Viu lá que Daniel falou colocar sobre os 2 pés, ficar de pé de novo? E diz que a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Por quê? Claro, um ser que foi golpeado de morte na cabeça, alguém que passou por uma situação de morte, um impacto profundo na cabeça, de repente ela volta a viver, é um testemunho tremendo, é algo impactante. E essa besta aqui, ela vai ser curada, né? Olha, diz aqui, vou ler de novo o versículo 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra quer dizer
muitas pessoas que acreditaram na falsa cura desta besta. Vamos ver o versículo 4. E adoraram o dragão, o diabo, a serpente, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aqui as pessoas vão ficar tão impressionadas e dizer: quem é semelhante a esse ser? Quem poderá pelejar contra ela? Ela é poderosa. Quem é que vai enfrentar? Não, então todo mundo vai ficar quietinho. É mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. Quem que poderá guerrear contra esse povo? Quem que pode guerrear contra essa nação? Quem que vai poder enfrentar um governo com um poderio militar desse jeito? Você entendeu? Algo parecido. Só para vocês entenderem. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então ela vai agir depois dos últimos 3 anos e meio de 7 anos, né, de tribulação. Ela vai agir durante esses 3 anos e meio, e nesse período ela vai falar, a boca dela vai proferir blasfêmias e arrogâncias. Contra quem? Contra Deus e o seu povo. E vai ser durante 3 anos e meio. Então você imagina, às vezes a gente fica impressionado, né? As pessoas em alguma roda, em algum momento, numa conversa, você vê pessoas arrogantes e blasfemas, né? Pessoas que acabam blasfemando o nome de Deus, falando mal do reino de Deus. A gente já fica espantado. É uma vez ou outra que você vê isso no dia a dia, aqui e acolá. Agora você imagina 3 anos e meio você ouvindo isso. Se nós muitas vezes em uma conversa ou alguém falar uma coisa dessa, a gente já se sente assim impactado, e muitas pessoas são induzidas a agir semelhantemente de uma pessoa arrogante, blasfema, que acaba blasfemando o nome de Deus, acaba usando a sua boca, né, a autoridade da sua língua para proferir besteiras. Veja no versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar-lhe o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui tem uma coisa muito séria, gente. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Contra Deus para difamar o nome. Gente, difamar um nome, dia a dia as pessoas difamam o nome das pessoas. Falam mal mesmo, tenta denegrir a sua reputação, tenta atingir o seu caráter. Isso é normal. Contra o ser humano falar um do outro. Mas aqui é o ponto de alguém abrir a sua boca e blasfemar contra Deus. Nos dias de hoje, pessoas blasfemam. Por quê? Porque são pessoas induzidas e levadas pelo espírito do mal. Aí diz, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Por que ele está difamando? Por que ele está tentando fazer e falar mal? Gente, eu estou olhando aqui. Vocês acreditam? Nunca entrou um bichinho aqui, tá voando? Exatamente para me atrapalhar. Deixa eu tentar abrir aqui e colocar para fora. É sério, gente. Quando a gente começa a falar as coisas de Deus, principalmente o livro de Apocalipse, acontece essas coisas. Ih, parece que sumiu. Ah, não, apareceu. Ai, enviado do Satanás.
Gente, eu acho que foi embora. Só pode ser coisa do Satanás para atrapalhar a palavra de Deus aqui. Empurrei para fora ali, foi, depois voltou de novo por baixo. Mas graças a Deus, vamos lá. Era um mosquito, gente. Ou era uma mosca, alguma coisa assim. De Deus aqui não era, né, gente? Nesse sentido aqui. Nunca teve isso aqui. Voltando, vamos ver. Por que o inimigo quis difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu? Porque, geralmente, quando uma pessoa ela não está satisfeita com a sua posição, a pessoa não está satisfeita com o seu lugar que um dia foi usado e foi humilhado, abatido, foi tirado do seu posto de uma forma humilhante, geralmente, claro que a pessoa vai se revoltar. Imagina uma pessoa que foi mandada embora, talvez para ela injustamente, mas de repente ela foi mandada embora justamente porque não estava de acordo com os padrões, as normas da empresa, ou não estava produzindo e rendendo, não estava sendo bem algo legal para a empresa. Então foi praticamente removido do seu posto por agir de má fé, agir de maldade. E a empresa justamente demitiu. Mas para a pessoa, então o inimigo acha assim injusto. Então ele começa a blasfemar, a falar mal do céu. A habitação, o céu que um dia todos nós desejamos estar lá. Então ele vai começar a fazer as pessoas acreditar que aquele lugar que um dia ele esteve não é legal, não é bom. Então ele vai difamar, ele vai denegrir, ele vai falar. É a mesma coisa de uma pessoa aborrecida, chateada com um lugar que um dia foi dela. Não, e vai falar mal. Primeiro porque não poderá mais voltar. Há situações na vida da gente que podemos voltar, retornar. Mas para o inimigo não tem mais retorno. Já está julgado, já está condenado. E a sentença vai ser cumprida um dia. Então não adianta o inimigo mais. O que ele vai fazer? Por isso que fala que ele vai falar mal, vai difamar, vai falar mal do nome de Deus, da autoridade de Deus, e vai fazer. Mas as pessoas já sabem, as pessoas já conhecem, já experimentaram algo de bom. Jesus Cristo uma vez ele falou: Senhor, alguém está profetizando, falando no teu nome, nós proibimos. Sabe o que Jesus disse? Não proibais. Por quê? Ninguém que faz o bem em meu nome falará mal de mim. Ninguém que faz o bem em meu nome vai falar mal de mim. Ninguém que recebe o bem de mim vai falar mal de mim. Mas as pessoas são assim, gente. Nos dias a dia somos parecidos. A nossa ação, se a gente tomar cuidado, é parecido com o mal. Nós somos pessoas que recebemos benefícios, somos beneficiados. Somos pessoas que as pessoas nos estendem a mão, nos ajudam. E muitas vezes nós somos mal agradecidos. É mais ou menos aquela pessoa que recebeu alimento, recebeu comida, almoçou na sua casa, você fez uma coisa gostosa, saborosa, e de repente todo mundo gostou, ficou feliz, e a pessoa depois que sai daquele lugar, ela diz: nossa, não gostei muito do tempero, não gostei muito desse sabor, a comida não estava bem feita. Sempre existe alguém que vai exatamente fazer essas coisas. Então o mal age de forma diferente no dia de hoje, mas é tudo. É claro, uma forma de ingratidão, né? Vamos ver Daniel, também teve essa visão. Daniel, capítulo 7. Veja lá comigo, de novo. Daniel 7. Eu marquei com a fita aqui. Vou voltar para a fita. Capítulo 7. Qual o versículo, pastor? Calma aí que eu vou falar para você. O versículo 8 e o 25. Diz assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados.
E eis que nesses chifres havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava com insolência, com arrogância. Olha só, está falando como de homem. Vai ser como um ser. Versículo 25 diz assim: proferia palavras contra o Altíssimo. Olha só, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está falando dos 3 anos e meio, né? Então, você presta atenção. Se você vê alguém falando mal, presta atenção nesse detalhe, gente. Presta atenção nesse detalhe. Isso acontece nos dias de hoje. Você vê alguém falando mal de um lugar bom. O céu. O céu é um lugar bom, eu creio, é um lugar maravilhoso. Alguém esteve lá, foi expulso. E ele fala mal, ele vai denegrir. Mas presta atenção nesse detalhe que ele não está falando só sobre o céu. Daniel fala que ele vai fazer com que as pessoas da terra também acreditem. Então, as pessoas que ainda não estão no céu ainda vão ser perseguidas, mortas, por causa do testemunho da palavra de Jesus, porque não vão aceitar a implantação do mal, do chip, não vão querer ser levado ou adorar a besta. E ele está falando, olha, o céu fala arrogância, fala e ninguém vê nada acontecer. Nos dias de hoje é a mesma coisa, a gente vê muita gente arrogante, que blasfêmia, que fala besteira. E a gente fala, nossa, quanta injustiça, coisas... E você começa a passar e ficar desacreditado do que está vendo. Então ele vai falar esse monte de coisa contra o céu não faz nada até o momento, tá tudo certo, então o pessoal pensa, realmente o céu não deve ser bom não. Aí o que acontece? As pessoas que estão na terra estão vendo, estão ouvindo todas essas asneiras e besteiras de um ser totalmente condenado, julgado e esperando só cumprir a sentença para ser lançado num lago de fogo e enxofre. Então, claro, ele não tem mais nada a oferecer, então ele vai fazer com que pessoas acreditem que o céu não é legal. Agora a parte é o seguinte, eu já vi e pessoas já viveram. Você faz parte de uma igreja. A igreja, muitas pessoas acreditam que é o céu da terra. Algumas pessoas nós cantamos, deixa o céu descer, e muitas vezes o céu, a presença de Deus desce, e a gente sente um gostinho do como é gostoso estar na presença na igreja do Senhor. E de repente alguém rebelde, alguém cruel, alguém que não seguiu as normas, alguém que não foi praticamente expulso, porque Deus não permitiu, não permite que o ímpio habite na casa dele. E essa pessoa magoada, porque está falando lá em Daniel que ele vai ficar magoado, ele está magoado, e uma pessoa magoada, ela faz as pessoas acreditarem que o ambiente onde um dia ela teve experiência do céu, não vale a pena. E isso, claro, alguém ouvindo, pessoas ouvindo uma pessoa magoada, vai acreditar nessa pessoa magoada. Vai dizer, puxa vida, se essa pessoa foi lá para ser curada e voltou magoada, esse lugar não é bom. Então eu não vou para esse lugar. Porque olha uma pessoa magoada, essa pessoa está magoada, magoaram, feriram ela, feriram ele. Então as pessoas passarão a acreditar na mentira. Por isso que fala que muitas pessoas nos últimos tempos vão acreditar mais na mentira do que na verdade. O que nós estamos vivendo é pessoas acreditando mais em coisas mentirosas do que na verdade. Então, claro, a pessoa chega lá, acontece um episódio, gente, tomara que essa coisa, em nome de Jesus, não me atrapalhe. Acabou de passar aqui de novo, gente, estava escondido. Acho que surgiu do nada aqui. Então nós temos que tomar cuidado, porque, claro, em alguns momentos a igreja, por não ser perfeita, de lugar de pessoas imperfeitas, as pessoas, elas muitas vezes acabam falando, agindo de forma que magoam umas as outras, e nessa mágoa a gente chega a falar das nossas mágoas e chateações, e as pessoas começam a olhar para aquele ambiente e ver um ambiente que não é legal. Como isso aconteceu? Como isso acontece? Eu já presenciei muitas vezes
pessoas saindo de outras comunidades, igrejas, e parando nas esquinas, e ao invés de conversar sobre assuntos como o culto foi maravilhoso, foi tremendo, ali as pessoas começaram a falar e conversar sobre coisas que não deram certo, que não foram legal, o horário, isso, aquilo, uma situação que não foi legal, que aborreceu, que chateou, alguém falou alguma coisa que a pessoa se magoou, e ela leva isso para dentro da sua casa. E lá conversando, muitas vezes conversa com o marido, esposa, com alguém ali que entende do assunto, ou de repente gosta de ouvir o assunto. O que que acontece? As pessoas que estão ouvindo falar daquele ambiente, filhos de crentes, não vai querer, gente, não vai querer estar neste ambiente. Por quê? Porque elas ouviram falar mal. Então, quando se fala mal, quando a Bíblia fala não faleis mal uns dos outros, está dizendo para mim e para você, olha, não deixa o mal usar você para falar mal uns dos outros, porque falar mal uns dos outros, isso impede as pessoas a acreditarem no céu, na eternidade. De tanto a gente ver maldade, o amor esfria na gente. Por isso que fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfria. Porque a gente vê, a gente ouve, as pessoas fazem, nós somos testemunhas de todas as crueldades e maldades, nós perdemos o amor, o afeto, porque a humanidade as pessoas estão assim, sem tentar discernir que, poxa vida, é mesmo. Gente, ó, tô aqui... Tem um mosquito fazendo um voo aqui. Olha, gente, vou falar uma coisa. Eu tenho até que fechar minha boca, porque diz que boca fechada. Pera aí, só um minutinho, gente. Pronto, agora veio duas. Eu vou lutar minhas guerras aqui agora. É porque o veneno tá lá embaixo, senão... Ali a ver. Gente, ó, me aguarda só um minutinho que eu vou pegar ali um Baygon. Vocês percebem que a coisa é séria, né, gente? Só vou tirar minha água aqui, porque eu não quero experimentar desse veneno aqui, não. Parece brincadeira, né? Vamos continuar, vamos ver. Se aparecer aqui, vocês viram um barulho aí de spray, é eu, gente. Ai, ai. Vou até tomar um golinho de água que eu subi a escada aqui. Mas a bicha é rápida. Só Jesus. Eu vou ter que abrir a porta aqui, porque senão daqui a pouco eu vou passar mal aqui. Pronto, vamos lá. Não vou parar mais, independente se ela tentar atrapalhar ou não. Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua. Perdão, gente, é porque eu taquei veneno aqui e deixei a porta fechada, já abri já. Tribo, povo, língua e nação. Aqui está dizendo que o inimigo ele vai ter poder. Lembra lá no capítulo anterior, no capítulo 12, que já surgiu um ser que matou uma parte do povo? Somente lá em Jerusalém, das duas testemunhas. Aqui está falando que esse ser ele vai pelejar. Existe muitas milhões de pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. São pessoas... Ele não vai pelejar, o inimigo não vai pelejar, gente, contra
as pessoas que já fazem parte do seu reino. Porque Jesus disse que um reino dividido não prospera, então o reino não é dividido, então ele já tem o controle. As pessoas que aceitaram a marca da besta praticamente já estão condenadas. Então para que ele vai ir atrás? Por que o inimigo tem raiva e tem ódio de pessoas que são crentes? Sabe por quê? Porque nós seguimos diferente o caminho. Então ele vai fazer de quê? Para que a pessoa não conheça, e os que conhecem ele vai fazer com que se desvie. Porque quem é do mundo, quem já está sobre o domínio dele, o que pode fazer? O que ele pode fazer? Impedir que essa pessoa não conheça a Deus, a Jesus, fará de tudo para que a pessoa não se achegue a Jesus, é uma batalha pela alma, e automaticamente vai acontecer de que se a pessoa se entregar, o Espírito Santo de converter, pessoas orando para a salvação e a salvação chegar naquela vida, ele vai fazer de tudo para que essa pessoa caia. E o espírito mal que dominava ele, digamos que um demônio, quando a pessoa cai, a pessoa deixa a sua vida vazia, volta para as coisas erradas de novo, o inimigo vem com mais 7, um reforço, para que essa pessoa fique impossibilitada de ser liberta. Falei numa live anterior sobre isso, né? Aquele ser, o endemoniado gadareno. Vamos lá, gente. Então o inimigo vai ter poder sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, os que acreditaram, né? Aqueles presta atenção nesse detalhe, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então existem pessoas que ainda não foram salvas, o nome não está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então o inimigo vai fazer com que essas pessoas adorem, e muitas pessoas vão adorar, porque a situação no mundo vai estar tão terrível, a situação vai estar tão cruel que vão aceitar qualquer coisa, as pessoas vão vender as suas almas e vão adorar, não precisa nem muito sacrifício para a pessoa adorar, basta o inimigo estalar o dedo, as pessoas vão correndo, já vão adorar, mas muitos não vão, e por não querer dizer não, que a palavra do crente vai chegar uma hora nos dias de hoje, já tem que ser sim, sim, não, não. Muitos vão dizer não e vão pagar com a própria vida. Por isso que fala no versículo aqui que muitos vão ser mortos, porque vai haver uma peleja do mal contra essas pessoas. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Ah, então você não vai? Beleza. Você não quer adorar a besta? Não. Então vamos prender você. Alguns já vão pelejar, vão lutar, vão dizer não, vai espernear e vão ser mortos. Mas vão ser salvos. Aí diz que muitas pessoas vão ser levadas presas e lá vão fazer uma pressão psicológica para adorá-lo. Mas versículo 9 diz, se alguém matar a espada, tipo a pessoa resistir, já morre ali mesmo. E é necessário que seja morto a espada. A espada o que, gente? Símbolo de morte. Então é necessário que a pessoa morra. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, o que vai acontecer para que as pessoas sejam salvas? Primeiro, perseverar na fé, não desanimar, e manter-se a sua fidelidade a Deus. Isso vai ser incondicional. Nesse versículo aqui, 9, tem uma referência de Jeremias 15:2. Abram lá. Jeremias, capítulo 15, versículo 2. Diz assim: quando te perguntarem para onde iremos, dirá-se-á, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Aqui está dizendo o seguinte, bom, na época lá de Jeremias, aquela situação que o povo viveu já era algo profético. Para onde vocês vão? Ah, vamos para o cativeiro, vamos para a espada, vamos para a morte. Muitas pessoas. E está dizendo, vá. Por que Deus deixou e falou para que o povo fosse?
Porque, gente, há situações na vida da gente que não tem como nós escaparmos das provações que o mundo vai enfrentar. Há coisas na nossa vida que não tem como a gente evitar. E muitas vezes, para nós, o que é perda, para Deus é ganho. Tem coisas que nós perdemos, que nós abrimos mão, que para Deus é algo bom para nós. Vai cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Então, a fidelidade a Deus é fundamental, gente, em qualquer situação. E a perseverança. Por isso que diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas vão ser salvas porque vão perseverar. Pessoas vão ser salvas porque vão manter-se fiel a Deus. Não, independente do que tiver que enfrentar, vamos enfrentar. É o que o povo viveu lá na época do cativeiro, onde foram levados lá para a Babilônia. Porque essa mesma Babilônia lá, na época de Nabucodonosor, é mais ou menos o símbolo do que o mal veio agir e fazer contra o povo de Deus. Vamos ver no versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui é o mal em pele de cordeiro, né? Como diz o ditado. Mas não tem jeito. Ovelha é ovelha, cordeiro é cordeiro, mas falava como dragão. Tem uma passagem da Bíblia que você conhece, que Pedro negou Jesus, vocês conhecem essa história. Mas uma parte que chama atenção. Quando alguém falou, não, você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Quem é de Jesus, quem é de Deus, a fala e a forma de conversar é outra. É um povo que sabe conversar, é um povo mais educado, é um povo mais manso, é um povo que vive realmente o evangelho. Aqueles que vivem o verdadeiro evangelho são pessoas que o falar, o andar, os frutos são visíveis. E tem situação que não adianta, ainda que alguém se vista de pele de cordeiro, mais cedo ou mais tarde essa capa vai cair. E diz aqui, interessante, mas falava como dragão, como serpente. Serpente é serpente, gente. Cordeiro é cordeiro. Então você vê que o inimigo aqui, ele age nos dias de hoje. Há muitas lobos, né, vestidos de ovelhas. Infelizmente, gente, é uma realidade. Isso nas igrejas, tá? Quando está falando da igreja. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então aqui tem a besta no capítulo 13, e no versículo 11 surgem 2 bestas que emergem da terra. Ela tem a mesma autoridade da primeira na presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Qual é a função dessa besta? É fazer as pessoas acreditarem, levar as pessoas a adorar a primeira besta, cuja ferida, versículo 12, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E diz assim, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Olha que coisa, né? Aqui, esse ser aqui está querendo mostrar para as pessoas que o que aconteceu com Jesus, a morte e a ressurreição, ele também tem esse poder. Também tem esse poder. Gente, nos dias de hoje, o que mais tem são falsos profetas. Aqui é praticamente um falso profeta que vai profetizar, vai mostrar sinais. Eu quero dizer para você que nem sempre sinais e milagres é prova de que realmente Deus está operando. Há muitos sinais, milagres e profecias que estão acontecendo, nem sempre é Deus agindo.
E como que se conhece o profeta? Como que vai saber se o profeta é de Deus ou não? Pelos frutos. Quais são os frutos que tem dado? Estão de acordo com a palavra de Deus? Amém, eu aceito, eu creio que é de Deus. É um profeta de Deus, é uma pessoa de Deus. Mas se o que diz, a sua conduta é outra, pode ter certeza. Os sinais não significam. Os sinais que está acompanhando nem sempre é de Cristo. Porque Jesus Cristo falou que iria surgir falsos cristos, profetas, pessoas que viriam em seu próprio nome. E esse ser, ele está vindo no próprio nome dele. Ele vai ter um nome próprio. Ele vai ter um número próprio. Ele vai ter coisas próprias. E as pessoas vão acreditar. Como nos dias de hoje. Então nem sempre que a gente vê sinais, milagres, profecias, é de Deus. As pessoas são muito levadas hoje em dia, acreditam mais em sinais, milagres e maravilhas. Não sou contra, acredito. A Bíblia fala sobre isso muito. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nos últimos dias surgirão essas pessoas, surgirão esses falsos profetas. O espírito do anticristo, ele já está atuando no mundo. O anticristo ainda não surgiu, mas o espírito dele já usa pessoas. Então há muitas pessoas que são usadas por esse espírito do anticristo para muitas vezes enganar as pessoas. E o que tem de gente enganada, levando-se a, como disse Jesus, a porta estreita. Muitas vezes você observa, nada contra, muitas igrejas abarrotadas de pessoas. Tudo em volta em busca de sinais, de milagres e de profecias lotadas. E você vê igrejas em bairros, em lugares onde não tem muitas pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas resolveram trilhar a porta, o caminho estreito. E há muitos caminhos e portas aí que está levando à perdição. Há muitas pessoas, infelizmente, eu falo isso com tristeza no meu coração, muitas pessoas dentro da igreja perdidas. Pessoas que vão morrer e não vão ser salvas, pessoas que vão direto para o inferno. É com tristeza que eu falo isso. Porque igreja cheia não é sinal de que Deus está no meio. Lugares onde existem multidões não é sinal de que Deus está ali. Que há muitos lugares e muitas situações onde existem milhões e multidões de pessoas e Deus não está ali. Mas vamos mudar de assunto, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 15. E foi-lhe dado para comunicar fôlego à imagem da besta. Essa besta aqui, que era um ser praticamente imóvel, apenas recebia adoração, uma imagem, uma escultura. Agora não, esse ser vai receber vida. É um ser que vai receber. Pastor, como que vai ser esse ser? Eu não quero ver, não quero saber. Eu não quero nem imaginar. A Bíblia fala aqui como que ele é mais ou menos. Eu não quero ver, eu não quero estar aqui para ver. Eu quero subir, eu quero ir para o céu, eu quero perseverar, eu quero ser fiel a Deus até a morte, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero que você seja também. Porque se tivermos que ver um dia, que seja do céu e não aqui da terra. Porque quem estiver aqui na terra vai correr o risco de perder a sua salvação. Nós hoje em dia, se não tomarmos cuidado, perseverarmos, andarmos direito nos caminhos do Senhor, podemos correr o risco de morrer sem salvação, que é trágico também, que também já era. Mas esse período vai ser difícil, pagar com a vida. Hoje a graça de Deus nos alcança, nós podemos crer em Deus através da fé. E na época dessa tribulação, vai ser a fé que as pessoas um dia acreditaram, a palavra que um dia entrou no coração, aquilo que um dia receberam de conhecimento, que vai talvez preservar a sua vida para perseverar e ser morto. Vai ter que ser morto, vai pagar pela vida. Versículo diz que assim, comunicou a imagem da besta para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer todos quanto não adorassem a imagem da besta. Através de quê? Através talvez de fogo, não sei. Pegamos esse aqui, não quer adorar. Trouxe cativo aqui, ó. Outros não veio, a gente já matou lá mesmo a espada. Mas esse aqui, e aí, você vai adorar ela ou não? Não quero adorar não, porque eu só adoro a Deus, o único Deus que eu me prostro. Então, automaticamente, esse ser vai fazer o seguinte, vai matar as pessoas, ó. Como ainda fizesse morrer todos quanto não adorasse a imagem da besta. Que por trás da imagem da besta existe o espírito do diabo. Existe o diabo.
Versículo 16. Gente, esse mosquito está aqui ainda, mas em nome de Jesus, eu vou terminar aqui. Vamos terminar. A todos, aos pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, a fronte. Então as pessoas que querem, pequenos e os grandes, não importa se é criança, se é grande, se é rico, se é pobre. Ah, não. Hoje em dia as pessoas dão prioridades para os mais grandes, os grandões, os ricos, as pessoas que são mais livres, liberal. Então as pessoas geralmente, não, nesse período não vai ter. Porque se o inimigo percebe que a riqueza, a pobreza, situação social, ele percebeu que isso não importa, o importante é a alma. Então, se o inimigo percebe que a alma é mais valiosa para ele destruir do que o status da pessoa, por que nós não entendemos que a nossa alma, a nossa vida é mais valiosa para Deus do que o que nós temos? Que fala assim que só os ricos não vão herdar o reino do céu. Não, não, não. Pelo contrário. Os ricos também têm direito de herdar o reino de Deus, do céu. Também têm o direito de herdar, desde que eles creiam. Zaqueu não era um homem rico? Não foi salvo? Ah, mas, ok, é difícil, porque as riquezas tomam conta do coração do homem. Vamos continuar. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. A marca, um chip, né? O nome da besta estará lá. Ou o número do seu nome. Ah, não tem a marca? Ok. Então o chip tem que carregar o nome da besta. Ah, não tem o nome da besta? Tem um número. Ou seja, presta atenção, gente, ó. 3 coisas aqui que a gente não pode passar desapercebido. Não tem a marca? Ah, não tem a marca. Deixa eu ver sua mão, a testa. Ah, não tem. Ah, tá, mas deixa eu ver aqui se tem o nome da besta. Ah, também não tem. Mas de repente a pessoa está carregando um número. Então o inimigo ele vai cercar de todas as formas. Ah, aquele negócio lá não quero não. De alguma forma, o inimigo é sutil, ele age de forma só rasteira, entendeu? A serpente, ela é astuta. O diabo, ele não é brincadeira, gente. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Gente, por incrível que pareça, eu recebi um número de telefone que tem 4666. Mas não significa que eu esteja recebendo números, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é o número, veio junto. Não sei se vocês já viram, quem tem meu WhatsApp lá, meu número tem esses números. Misericórdia. Mas é o número de homem. Por que é o número 6666? Porque o inimigo, ele tenta imitar, ele é invejoso. Ele quis ser Deus, estar no lugar de Deus. Abatido foi. Então, ele vai tentar imitar o Filho de Deus, Jesus. Então ele faz uma falsa morte e ressuscita, e ali as pessoas acreditam. Então ele vai tentando fazer as pessoas mostrar que ele consegue a perfeição. Então ele tenta de todas as formas chegar ao número da perfeição da maldade, digamos assim. Mas não vai chegar. Porque depois do número 6 vem o número 7. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Então, por mais que ele tente, ele não vai ser. Jamais ele vai levar alguém à perfeição. Então, o número 666 é um número de homem. Ou seja, ele jamais, conforme diz lá, que vai ser a besta como a mente e como um homem. Então, se ele, como homem, não vai chegar à perfeição. Então só Deus é perfeito.
Só Deus tem vontade boa, perfeita e agradável. Ele, por mais que ele tente agradar as pessoas, por mais que ele tente mostrar para as pessoas, nunca ele vai chegar à perfeição. Então por isso que ele fala, já que vamos tentar pôr sequência de 6, porque é um detalhezinho a mais que na próxima aula eu falo para você desse último versículo, tá bom, gente? Então por hoje é só. Me perdoe aí, né? Por esse mosquito, essa mosca aqui me atrapalhar um pouquinho, ter que me ausentar para tentar expulsar, mas ela não me escapa, em nome de Jesus. Basta só eu não vou deixar de graça. Gente, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, até a próxima live, provavelmente a semana que vem, porque amanhã em diante vai estar meio corrido aqui, puxado aqui na igreja por causa do aniversário da pastora. Inclusive estão convidados para estar, você que mora aqui próximo, você que não pode à distância, nós também talvez estaremos transmitindo, tá bom? Deus abençoe, gente, fiquem com Deus, boa noite, fiquem na paz, tchau.